E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal mais um vídeo lá do canal do Piuí. True. E hoje vamos ver Saga The Last of Us, entenda a história dos games e da série, parte 1. Verdade, assim ó, o vídeo deles é parte 1. Só que vocês lembram que da última vez eu falei que o vídeo era muito extenso, era muito grande. Cara, o vídeo é de uma hora, tá? Fora o que a gente ainda fala. Isso! O que a gente vai fazer? A gente vai, ó, rachar tanto esse vídeo quanto o outro em duas partes. Então, do Piuí vão ser duas partes e o nosso aqui vão ser 4. Belezinha? Porque se estende demais. Se a gente passar uma hora reagindo, menina, esse vídeo vai dar 1h30. 1h30. Então não, a gente faz em duas partes. É mais fácil a gente rachar, porque não cansa vocês, não cansa a gente. E aí a gente vai desfrutando a melhor experiência possível. Belezinha? Então, cara, assim, mano, a parada daqui é o jogo e o seriado. Mano, aí complica demais. Aí complica demais. Mas estou curioso para saber como é de verdade o jogo, porque até então não sabemos, nunca vimos história completa, assim, igual do Piuí, com alguns detalhes e essa comparação, né? Que eu acho que é isso que mais chama a atenção. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito, nos acompanhe também lá na Twitch, que tem live todo dia. Live? Às 18 da noite, às 10 da manhã e hype o vídeo. Parte pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Olá pessoas, eu sou o Léo, eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Há tempos atrás o que mais importava num game era os gráficos e o gameplay. Doom, Mortal Kombat, Donkey Kong Country, Gran Turismo, God of War. Boa parte dos games, quando você colocava ali pra jogar, você só queria que os gráficos fossem bonitos e que a jogabilidade fosse top. What? Assim, Não, quem é do tempo antigaço, lá do, eu não vou dizer o console não, mas os jogos antigos, até então ninguém se importava muito. Eu nunca, quando eu era pivete, o quê? Eu não me importava com o gráfico não, eu queria saber se eu poderia jogar. Porque meu amigo era escasso. Eu tinha que alugar, às vezes, o videogame, alugar a fita, tempo da fita. Alugar a fita pra poder jogar. Então qualquer tipo de entretenimento naquela época era valendo. Mas eu acho que eles não estão falando de tanto tempo assim atrás. É só um pouco de tempo atrás, né? Exato. Acho que é na época lá do Play 2. Acho que é do Play 2 em diante. Eu acho. Tu puxou uma era muito antiga, né? Vou mais pra frente um pouco. Que eles não tivessem uma história, mas sejamos sinceros, ela não era uma Mega parte Man, assim brabo. tão importante ou tão essencial da sua clássico. jornada. Entretanto, foi ali por 2013 que um game 13? chegou e mudou a cabeça de muitas pessoas com relação a isso. Esse game, obviamente, é The Last of Us, um dos jogos mais aclamados da história, muito reconhecido por ter alguns aspectos cinematográficos impressionantes e uma história que fez muito marmanjo chorar. E é justamente sobre The Last of Us que a gente fala hoje aqui no canal Piuí, trazendo o enredo dos games, algumas diferenças com a série e, obviamente, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então, apague as luzes do seu quarto, pegue uma tesoura, um esparadrapo, uma garrafa de vidro e um tijolo, porque tá começando a saga The Last of Us aqui no Piuí. Deixa o like aqui, se não você é um corno. Esse vídeo aqui é muito especial, eu amo esse game, o Léo gosta muito também, não ama tanto, mas gosta, tá? Não ama, gosta. Eu amo. O Léo ama, então a gente ama isso aqui, esse vídeo vai ter 1 hora, já tô vendo. Então, por favor, vai dar um trabalho desgraçado, deixa um like aqui embaixo. Aproveita. A gente merece. Custa nada, Deixa né? o like aqui. Ainda mais com essa canção, né? O que você faria se perdesse o que mais ama? Em 2009, a Naughty Dog se deparou com essa pergunta. Naughty Dog é essa que já fez vários games de sucesso, como Crash Bandicoot e Meu Deus, olha aqui. Naughty Dog é essa que já fez vários games de sucesso, como Crash Bandicoot. Esse aqui, eu acho que é da hora demais esse daqui. Assim, Play 3, eu não ali tem PS3, né? Não, isso aí que eu jogava do Play 1. Do Play 1 eu jogava isso aqui, cara. Eu jogava muito Crash, velho. Eu gostava do joguinho do Crash que tinha várias fases. Nossa, cara, se você jogou isso, velho, você é dormiu, tá? Deixa aí nos comentários. Fita?
Não, é depois um pouco já, velho. Bandicoot e Uncharted. E essa pergunta foi tão importante pra eles que acabou sendo o norte do novo game que eles fariam, The Last of Us. Idealizado por Neil Druckmann, Tá sempre bêbado, né? Não. Na verdade ele é um pato, homem. Vai se arrepender, Pee-wee! Não, falando sério, um parceiro de longa data da Naughty Dog, Neil Druckmann tinha essa ideia desde os tempos da faculdade, quando ele imaginava um game que misturava ali o gameplay lá de Ico ou Ico do Play 2, onde a gente vivia ali com um menino que precisava proteger uma garota, passar por vários puzzles, tudo isso em um cenário pós-apocalíptico. E aí você pensa assim, puxa, mas isso é bem genérico, né? Um cara tentando proteger alguém num cenário pós-apocalíptico. Agora, o diferencial é que Neil Druckmann passou anos e anos colocando algo que muita gente não se preocupava tanto assim em um game: história. Filho da... Muito inspirado em obras do cinema como Night of the Living Dead, do George Romero, ou então O Poderoso Chefão, Neil Druckmann foi criando corpo para o seu game. O que ele desejava não era só mais um jogo que tivesse uma boa jogabilidade e bons gráficos. Ele queria que as pessoas se envolvessem com a história e com os personagens. E eu acho que funcionou, tá? Porque fazem 12 anos do lançamento desse jogo e a gente ainda fala dele o tempo inteiro, gerou série, gerou debate, virou inspiração para vários outros jogos, para vários outros criadores de qualquer coisa que seja. Esse game marcou época demais. Esse game Eu tenho um adendo. Assim, galera, tá? Eu nunca fui muito fã de jogar algo que não tinha futuro, não tinha quest, não tinha missão, é porque eu sou do RPG, né? Sou do RPG. E aí, eu sempre joguei RPG, tanto em papel quanto nos videogames. Então, pra mim, todos os jogos que eu joguei tinham história. Então, eu não ia achar tão diferente o The Last of Us se eu tivesse jogado. Pra mim, ia ser assim, é mais um jogo de zumbi e história. Zumbi não. É o negócio lá do vírus, né? Mas de história, eu era tranquilo. Porque eu sempre fui muito do RPG, e RPG envolve um monte de coisa, é história, é um monte de puzzle, é um monte de coisa. Então, pra quem não era acostumado a jogar RPG, porque na época, velho, galera não gostava de jogar RPG. E aí, a partir do momento que esse jogo é introduzido, né, de tiro, de pistola e tudo mais, de matar bichinho, e aí coloca uma história, a galera se cativa. Eu acho que ele tá falando mais sobre isso mesmo, sobre os outros jogos, né, que era mais sobre gráficos e jogabilidade do que história em si. Ele tá falando nesse sentido, que o The Last of Us, ele revolucionou, digamos assim, nesse sentido, que ele trouxe boa jogabilidade, também com bons personagens e histórias. Eu acho que é nesse sentido, É porque quando eu penso em The Last of Us, a primeira coisa, sem brincadeira, tá? Eu lembro de Resident Evil. Não sei se você lembra, não sei se é a primeira coisa que veio na cabeça de vocês, mas é uma epidemia que os humanos viram bicho. Pois é, só que a questão, eu acho que Resident Evil não tem tanta Não, história, antigamente assim. Resident Evil não tinha história, não. Não, é só uns bonecos bonitos e matar os bichos. Não, bonito hoje. Porque antigamente, do gráfico do Play 1, aquele Mansion, o quê? Mas eu não sou desse tempo. Pois é, aí eu acho que a galera que era acostumada a jogar o Resident e tudo mais, quando foi pra The Last of Us, pensava que ia ser mais do mesmo e se surpreendeu. Eu acho que é isso. Será? Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda. Bora. Que marcar a época marcou a vida de muita gente, incluindo nós dois e muitos de vocês que estão aí. Partiu. É porque o jogo são duas partes, né? Tá. Lançado em 2013, The Last of Us se inicia em 26 de setembro de 2013, no aniversário do Joe, e ele está lá vivendo tranquilamente com a sua filha, a Sarah. Ele é um pai solteiro e ganha de presente dela um relógio. E até aí tudo bem, eles têm aquela relação de pai e filha, dão uma brincadeirinha ali, tá. Ela pega no sono, só que ela acaba acordando com alguns ruídos. Oi? Sarah, preciso É que chame dublado? seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... A Sarah começa a passear ali pelos cômodos da casa, ouve o pai dela no telefone, falando com o tio dela, a gente joga o com Tommy. ela. E aí ela tenta ir até ele, vai andando por um cômodo, por outro, passa pela sala, e aí tá rolando uma tragédia no Datena. Mas isso tem todos os dias, então... São Paulo, né? Estamos aqui com imagens ao vivo. Imagens, me dê imagens. É que tem um trem fora de controle. Deixa eu conferir, me dê imagens. Foi isso.
não dá pra estranhar muito, entendeu? Ela segue a sua vida por ali, quando de repente, aí sim ela encontra o seu pai. Ele tá apressado, ele quer sair dali, ele fala pra ela não se aproximar de nenhuma porta e nenhuma janela. Antes que a Sarah consiga entender o que tá acontecendo, um vizinho dos dois invade a casa. Só que ele não tá normal, não, esse cidadão tá raivoso, ele tá infectado, parte pra cima dos dois e como ele já não entende mais o que tá fazendo, como ele já tá completamente contaminado, o Joel precisa resolver essa situação metendo pipoco no coco do vizinho. Que já é diferente, né, do jogo, porque ela vai até a casa da Exatamente. Né? Pra vocês que não sabem, nós começamos a assistir a primeira temporada de The Last of Us, tá? A gente parou no segundo episódio. E aí começou e parou. E começou e já parou. Mas a gente já assistiu completo no off, tá? A gente tava assistindo pela segunda vez. Mas já deixamos aqui, se você quiser fazer a boa em patrocinar o restante da temporada, incluindo a segunda, é só entrar em contato com a gente no Discord, Instagram, pra gente trocar toda essa ideia, tá? Porque, como a gente não jogou o jogo, a gente não sabe das diferenças. Do jogo pra série. Nessa cena aqui já é a primeira, porque a menina foi lá pra casa da véia. Ela vai Tem pra a lá, véia. aí volta pra casa, e quando depois ela vai ver como eles estão. Né? Isso, tem toda. Então aqui não tem a véia. Aqui não tem, mas aquela cena Aquela cena da véia é boa. A cena da véia é boa. Porque a senhorinha lá nem se mexia. Isso. De repente ela mata, isso, né? Isso, bora. Vamos. E aí já fica bem claro que o Joe é um cara que resolve as coisas, entendeu? Tipo, ele tá ali, deu problema, tem que meter pipoco no coco, ele vai dar pipoco no coco. Sem tempo, irmão. Joe e Sarah saindo ali junto com o Tommy, o irmão mais novo do Joe, e eles começam a ver que a cidade inteira está comprometida. Pessoas estão correndo, ruas estão paralisadas, pessoas atacando pessoas, é um caos desgraçado. E no meio de tudo isso, o carro acaba capotando, o Joe fica desesperado, pega a Sarah, leva no colo e sai correndo dali. Vamos, querido. Segura firme. Tudo bem. Eles decidem que precisam sair da cidade, como não deu de carro, então vai a pé mesmo. Só que no caminho, meu amigo, a cidade tá um caos, é fogo pra todo lado, é infectado, é gente correndo, e em determinado momento eles começam a ter que passar por dentro de algumas construções, alguns estabelecimentos, e são perseguidos por infectados. É numa dessas que o Tommy fica pra trás e fala, Joel, vai, leva a Sarah que eu vou segurar os infectados aqui. O Joel faz isso, dá no pé, Aqui também é diferente. Porque eles estão tipo no bequinho com a menina, e aí cai o carro e aí ele não consegue passar. Aí ela fere o pé, aí ele precisa levar ela. Isso, aqui também já é diferente. O menino fica do outro lado do carro, né, pra tentar conter. Assim, é diferente, mas eu acho que não estraga a experiência de quem jogou. Até agora não, tá? Eu acho que não são diferenças tão relevantes assim, né? Eu acho que elas funcionam pra deixar a série mais empolgante. Assim, eu não sou tão a favor de ser tudo 100% igual. Porque se não tiver nada de diferente, eu acho que até a pessoa que jogou, sei lá, 10 vezes, não vai sentir tanto impacto quando for assistir a cena, porque ela já vai saber de tudo. Então, alterando uma coisa ou outra, a pessoa, tá diferente. Eu não me importo com nada, não. Contanto que não façam o que nem vão fazer com o Severo Snape. Meu Deus, polêmico. Não, bora pra cá. Eu sou muito de boa. Começa a chegar na saída da cidade e quando ele já se afasta do caos, quando ele tá conseguindo chegar num local de paz, é aí que ele é abordado por um soldado que recebeu ordens para executar qualquer um que tente sair daquela cidade. O Joel tenta conversar um pouquinho, o soldado dá uma hesitada, fala no rádio, mas não adianta, ele recebe ordem para eliminar e é isso que ele faz, atira nos dois, eles caem rolando por uma ribanceira e o soldado vai lá conferir se eles estão mortos mesmo. E quando o cidadão vai até lá embaixo e tá prestes a finalizar os dois, é aí que aparece o Tommy e mata esse soldado. O problema é que a Sarah foi atingida, não resiste aos ferimentos e morre nos braços do pai. Não. Aí é osso. Essa parte é osso. Eu acho que é um baque, porque se a gente começa jogando com ela, a gente não espera isso. Exatamente. A gente nunca espera que, né? Porque até então a gente acha que o protagonista vai viver. Isso, porque até então, dentre todos os jogos, a gente começa a movimentar o personagem, a gente acha o quê? Não, esse aqui é o protagonista. Ele vai sobreviver eu vou com esse boneco aqui até o final. Aí toma aqui. E principalmente você é tipo uma criança, né? Não vai acontecer nada. Mas eu acho bom isso. Quebra de expectativa. Uma quebra de expectativas e eu acho que faz o público levar mais a sério, né? Isso. Tanto a série como o game em si. Porque abre o jogo você perdendo o personagem, então possa ser
que coloque uma sementinha na cabeça que você pode perder o Joel. Isso. Pode entrar outro personagem, você vai ser jogável e depois perder ele também. Então isso eu acho que traz um impacto maior nas decisões que vai se levar, né, ao longo do game. Isso. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. E aí já começa triste pra caramba, tá? E é uma característica muito boa do Neil Druckmann e do pessoal que escreve, é que eles conseguem determinar muito bem essas relações entre personagens muito rápido, né? Tu conhece pouco tempo da Sarah, mas tu já compra muito a relação dela com o Joel. Então quando tem esse impacto, logo no início, tu não imagina que ela vai morrer ali, né? Mas é o que acontece. Não. Por favor. Meu Deus. Por favor. E se você já jogou o game, quando você reassiste essa cena e a trilha sobe e você vê o que tá acontecendo ali, você já fica todo arrepiado, porque eu tenho certeza que isso te marcou. Se você não jogou o game, mas você tá vendo essa cena, dá pra você perceber que esse game é muito mais cinematográfico do que o padrão. Isso porque ele não fica colocando aquelas câmeras em lugares impossíveis pra te mostrar alguma coisa, entendeu? Ele faz movimentos que de fato seriam possíveis de se fazer com uma câmera. Inclusive tem uma cena quando eles estão escapando da cidade, onde mostra uma casa em chamas, que eu tenho certeza que você já viu em vários filmes algo muito parecido. E na série acontece quase a mesma coisa. O início é bem parecido, só que aqui eles gostam de botar um pouco mais de peso e também um pouco mais de relação entre os personagens. Então a gente vai ver muito mais da Sarah vivendo em casa, outros dias, de como ela se relacionava com vizinhos e coisa e tal. Então a gente vê muito mais contexto dessa família e também do mundo que eles vivem. Até porque o episódio abre com uma entrevista onde um cara está falando como funcionam os fungos, Cordyceps e tal, como é que eles infectam as pessoas e como isso poderia ser um problema. One gene mutates, Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains. A ideia, obviamente, é que você primeiro compre mais a Sarah, não corra o risco de você não se relacionar, e também, claro, que você compre a ideia de que é possível que esse fungo contamine as pessoas. Então tem toda essa parte do cientista aí que no game não tem. E por falar em Cordyceps, é isso que aconteceu nessa noite aí, um surto do Cordyceps, um fungo que originalmente, e na nossa vida real existe realmente, ele consegue infectar alguns insetos que acabam sendo controlados por esse fungo. Depois de um certo tempo, o fungo evolui e começa a se projetar para fora do corpo dos insetos, que ficam com essa aparência assustadora. E a extrapolação do game e da série é que esses fungos evoluíram até que começaram a infectar seres humanos. Cara, eu fico apreensivo, tá? É nessa hora que não passa nem Wi-Fi. Isso! Meu Deus do céu, cara. Se eu imaginar, eu não sabia que isso ia acontecer com os animais e pequenos, não. Eu pensei Na vida real? Sim. Pensou que era algo fictício? Não, eu pensei que poderia ser, mas não tão elevado. Mas aí agora é uma possibilidade. Meu Deus! If that happens, we lose. Eu tenho medo. E aqui em The Last of Us, essa transformação é feita com alguns estágios, né? Primeiro nós temos os corredores, que são pessoas que foram infectadas há pouco tempo e ainda parecem, inclusive, ter algum tipo de humanidade dentro de si. Tem os perseguidores, que já estão infectados há mais tempo, então tu começa a ver um funguinho saindo aqui e outro ali, eles são mais bizarros e também agem com uma certa estratégia de perseguir as suas vítimas. Quando se passa mais tempo aí, nós temos os instaladores, que é quando o fungo já se projetou completamente aqui pra fora da cabeça da pessoa, ela já não enxerga mais, mas a audição ainda funciona. Então geralmente eles ficam com a cabeça um pouco mais abaixada e qualquer barulhinho que você fizer, eles vão ir atrás de você. Não sei fazer o barulhinho, mas é engraçado. É assustador, na verdade. Mete o Chaves no meio. E por último tá o Baiacu, que a gente vai ver lá pra frente na história do game. Esse eu nunca vi. O Cordyceps... Caraca, eu não imaginava que eles eram divididos por um nome diferente, né? Porque lá na série, até então, nenhum é nomeado, Mas eu acho que é porque ainda tava no começo, né? Talvez eu acho que isso vai se apresentar na segunda temporada. Eu não sei, gente. A gente não assistiu a segunda. Se tem na primeira, já faz tempo que a gente assistiu no lançamento. Então, eu não lembro. Verdade.
espalhou pelos Estados Unidos e em 2 meses boa parte do mundo já estava contaminada. A história de The Last of Us se passa, na verdade, 20 anos depois desse aniversário do Joel, do dia em que a Sarah faleceu, quando a gente vai ver o que aconteceu desde então. Aliás, aqui tem uma diferença do game e da série, porque o game começa em 2013, avança 20 anos, 2083. Já na série começa em 2003, avança 20 anos, 2023. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. É a última cidade a entrar em lei marcial. Joel atua como contrabandista agora junto com a tal Tess, e eles estão ali numa área de Boston controlada pela Fedra. A Fedra basicamente é uma agência que meio que controla as paradas, entendeu? Organiza alguns locais de sobrevivência e impede que os infectados invadam esses locais. Aí você pensa, pô, galera do bem, galera legal. Sabe de nada, inocente. Mais ou menos, porque a Fedra é mão de aço. Então eles batem em todo mundo que discorda, eles são bem autoritários e o tempo inteiro tem gente apanhando na rua. Democracia, né? Foi justamente por conta do comportamento da Fedra que surgiram os Vagalumes, um grupo de rebeldes que se uniu para tentar acabar com essa opressão e encontrar uma cura para o Cordíceps. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí! E eles também compõem várias músicas para animar a galera. Claro! Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí! É a nova. O Joe e Tess estão vivendo uma missão meio pessoal, que é ir atrás do tal Robert que deve uma grana pra eles. Então eles passam por maus bocados, encontram o Robert e olha só, pipoco no coco do malandro. E se danem os vagalumes? Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Eita! E quem chega logo depois é a Marlene, que tem uma pendência com esse Robert e fala, olha, ele tem uma missão pra fazer, eu tenho que pagar ele e tal, e já que vocês passaram malandro, agora eu ofereço o dobro do que eu pagaria pra ele, pra vocês fazerem essa tal missão. Que é basicamente levar uma carga até um certo local. Que pra eles é mais um dia normal, já que eles são contrabandistas, né? Preciso tirar uma coisa da cidade. Aqui já tá diferente também. Não tem a parada da bateria, eles não vão querer achar a bateria pra aí sim achar ele. Essa parada aqui é só depois que ele já se vem, não é isso, não é? Pois é. Fazem isso e devolvo suas armas e mais. Então vamos ajudar. Acontece que essa carga é um pouco diferente porque é uma carga viva. Um porco. Não. Uma vaca. Não. Um cavalo. Não. É uma garotinha de 14 anos, a jovem Ellie. E aí os dois ficam um pouco relutantes. Será que alguém pegou a referência? Tipo assim, se você não é do mundo dos animes, você não pegou a referência. Se você pegou a referência e você sabe o que é, já coloque aí o nome do anime nos comentários. Aí ajuda o engajamento. Show? Bora. História, né? Pagando bem, que mal tem. Que mal tem contrabandear seres humanos se tá pagando legal, né? Olha, leva ela pro túnel do norte, me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. O Joel e a Tess decidem então partir na madruga escondidinhos para não serem pegos por ninguém, nenhum agente da Fedra. Levam a garota, só que de repente eles são abordados por soldados. E esses caras começam a investigar eles e precisam verificar se eles não estão infectados, porque se eles tiverem... Cansei dessa merda. Acontece que quando os soldados se aproximam, a Ellie começa a ficar muito tensa, muito raivosa, tentar atacar um deles. O cara já parte pra cima dela, o Joel se vê obrigado a tirar a vida de mais uma pessoa, e o negócio mal começou, e é nesse momento que a gente percebe que a Ellie foi mordida. E olha só, não foi agora não, já faz algumas semanas e ela ainda não se transformou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. O Joe, quando vê isso, já quer largar a garota, já quer vazar, porque ele não quer se envolver com isso aí, é problema pra ele. Mas a Tess fica curiosa, afinal, pô, ela foi mordida faz muito tempo e ela não se infectou ainda. Será que ela seria alguma resposta para alguma possível cura? Será que ela tem alguma relevância? E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Essa garota precisa ser estudada e a Tess convence o Joel a seguir nessa missão. Só que para chegar lá, eles passam por alguns locais cheios de infectados, começam a entender ali, né? A gente começa a entender o perigo desse mundo. Então eles vão ter que cruzar um prédio torto que tá cheio de infectados, um museu, até finalmente chegarem ao lugar da entrada e encontrarem todos os supostos receptores mortos no lugar. Não. Não, não! É verdade.
E aí na série ela explode, A né? situação só piora porque a Tess revela que foi infectada em algum certo momento, então ela vai ter que ficar pra trás. E nesse momento também chega alguns soldados da Fedra pra botar ordem na bagaça. Então ela fala, olha, eu vou ficar pra trás, vou atrasar eles e vocês escapam. E a Tess ainda fala, leva a Ellie até o Tommy. O Tommy vai te ajudar a encontrar os vagalumes. Isso porque ele já fez parte dos vagalumes no passado. Então vai atrás do teu irmão. O Joe fica relutante, afinal ele gosta muito da Tess, é a parceira dele. Mas fazer o que, né? Tem que escapar e tem que levar a Ellie junto. Aqui também já tá diferente. Eu lembro que falaram pra gente que não tinha essas pessoas atrás deles, porque lá na série é uma horda de infectados. É. Eu achei, assim, até então, o seriado, eu preferi a horda. Tem uma coisa ou outra que até então eu tô preferindo no seriado, mas estamos no começo, não me julgue, tá? Estamos no começo, ó. 15 minutinhos só. Me entenda. Bora. A gente ainda não falou muito sobre as diferenças entre o game e a série por um motivo muito simples. A série é muito parecida com o game. Esse é um dos motivos pelos quais tanta gente gostou dela. O pessoal achou ela extremamente fiel. Eu confesso que particularmente é uma das coisas que mais me desagrada na série. Ela ser tão parecida com o game e muitas vezes perder a oportunidade de ir adiante. Mas aqui tem uma mudança. A primeira grande mudança, né? É, assim, na verdade tem várias mudanças pequenas. Assim, por exemplo, no game, Joe e Tess são parceiros. Aqui dá a entender que eles já tiveram um lance mais carnal e tudo mais. No game, quando eles chegam no Robert, eles matam o cara. Aqui na série ele já tava morto. Talvez isso até pra amenizar um pouco da maldade que o Joe tem, dele ser um cara que mata a galera e tal. Talvez eles queiram diminuir um pouco isso, e aí na série é diferente. E aqui tem uma grande cena que difere bastante, porque nos games, a Tess fica pra trás, atrasa o pessoal da Fedra. Já na série ela fica ali pra se sacrificar e atrasar os infectados. Tem uma cena, inclusive, que o infectado chega bem pertinho dela e dá uma espécie de beijo da morte. Ele meio que percebe que ela já estava infectada, então ele não ataca, mas ele faz esse negocinho com uns funguinhos na boca dela. Ah, meu Deus, dá nojeira medonha. É, gente, Isso porque, enquanto nos games cada infectado é um, na série eles funcionam como se fosse uma colmeia. Como se eles fossem conectados neuralmente. Então, o que um pensa, todos executam. Se você está sendo perseguido por um, você vai ser perseguido por vários. Isso é da série? Eles sabem onde você está. Esse é um conceito novo trazido na série e que vai ser completamente esquecido ao longo dos episódios da primeira temporada. Aí acabou. Ah, mano, é quando a ideia funciona no começo, só que pro roteiro funcionar, ela tem que sumir. Sério. É bizarro. Era pra estar aqui e ser relevante, mas a verdade é que só é relevante no episódio que é apresentado, porque depois dane-se. Até porque nos games tem o lance dos esporos. Tem locais onde eles têm que passar com máscara, porque os esporos podem infectar os humanos. Então, eles, vários momentos, vão estar de máscara. E aqui na série não tem esporos, mas tem isso aqui, para não ser usado. Então não entendi muito bem qual que era a intenção. Eu esqueci. Eu entendo que talvez eles tenham ficado receosos de deixar os esporos, porque, puxa vida, como assim? Tá pelo ar, mas eles vão ver. Talvez fique uma coisa um pouco artificial para uma série live action, entendeu? No game funciona, talvez na série nem tanto. Mas aí eles colocaram em prática uma nova ideia que, sinceramente, é muito difícil de executar. Sabe o que é? O quê? Uma rede neural fúngica. Que é um pouco bobo. E que faria com que essas pessoas morressem muito rápido. Isso! Olha que porcaria, olha! Joe e Ellie escapam dali e aí começa a se criar essa relação bem dificultosa, né? Porque o Joe é muito fechado. Ele perdeu a Sarah, a filha dele, há muito tempo, então ele se fechou completamente a novas pessoas. A Ellie é super fofinha, super querida, tenta conversar com ele, tenta puxar papo, mas o Joe é fechado. E no meio dessas situações, o Joe não quer papo e fala que vai até o Bill, porque o Bill deve favores pra ele. Chegando na localidade do Bill, eles passam por várias armadilhas, porque o Bill, esse cara é meio neurótico que deixa armadilhas pra trás, e depois de quase morrer, eles acabam sendo encontrados pelo gordinho. Joel, o que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Pera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. E aqui tem talvez o grande apêndice criado pela série, um capítulo totalmente novo que não tem nos games. Isso porque no jogo a gente sabe que o Bill tem um parceiro, o Frank. A gente vai vendo algumas anotações, pega um diálogo aqui, um ali, mas isso não é tão bem explorado, não recebe um capítulo inteiro pra essa história, entendeu? Assim, dá a entender que eles têm um... Nem aquele cara que cai dentro do buraco, será na série? Eu tô lembrando aqui da primeira vez que assistiu. Não. Será que essa parte o cara cai no buraco, aí eles se conhecem, aí eles estão um casal? Não, eu acho que não. Foi embora da frente.
Vamos ver se é. Tipo de relação amorosa, por algumas coisas que eles comentam, fragmentinhos e tal, mas é encontrada uma carta que diz que o parceiro do Bill não aguentava mais ele e decidiu fugir dali. Então dá a entender que assim, não era uma relação tão boa, o que é completamente diferente da série, né? Na série a gente tem um episódio inteirinho pra mostrar a história do Bill e do Frank. Acontece que... É ele mesmo. Caraca, tu lembrou? Claro. Ah, então, no jogo só tem ele aparecendo e a carta. O seriado... A carta dizendo que o cara pegou o Bill. E o seriado dedicou um episódio inteiro pra isso. É, pra relação dele. Tá. Que logo depois do surto, o Bill se isolou, criou uma série de armadilhas, uma verdadeira fortaleza. Ó, eu lembro desse episódio e eu comentei com a Bill que eu acho muito forçado o roteiro desse episódio. Por quê? Porque, meu amigo, é como se fosse assim, ó, eu estou aqui em casa e não tem mais ninguém no mundo. E aí, justamente na minha armadilha, cai, mano, justamente, só tem ele, não tem mais outra pessoa. Cai justamente a pessoa que vai fazer o meu pá. Pois é, mas aqui, o que a série quis nos mostrar, né? É que toda que o amor acha o seu verdadeiro amor. É que a galera que tava com ele, com o parceiro lá que caiu dentro do buraco, todas elas foram de F. E ele saiu andando, procurando ajuda. E eu acho que, não sei, galera, eu não conheço a fanbase, tá? Talvez esse episódio existe justamente porque os fãs queriam conhecer mais da história deles dois, porque então no game só tinha carta, né? Eu tô tranquilo com isso. O que eu acho é que deveria ter mais pessoas e mostrar essas pessoas, porque parece... É de vez em quando eu comento em live e em alguns vídeos, tem 3 protagonistas. Os 3 é cada uma coisa. E os outros personagens não servem de nada. Aí, tipo assim, os 3 tem que se encontrar. Então só tem os 3. Ao invés deles fazerem alguma coisa mais legal, botar um monte de gente, mas não bota gente. Aí aqui mais é a primeira temporada, a gente não sabe se vai dar certo, vai dar certo. Os fãs ajudam. E aí, em vez de colocarem vários personagens pra gente ficar na dúvida, pra gente ficar, meu Deus, será? Não existe será. Só tem ele. Vai, vamos ver. Assim, ele se protegia tanto dos vivos quanto dos infectados. Só que num belo dia ele pegou um invasor ou um infectado e quando ele foi averiguar o que era, na real tratava-se do Frank, um cidadão super gentil e super de boa que estava passando e acabou caindo ali do nada. Nesse momento começou a surgir ali um romance, uma paixão entre esses dois. O Bill era um cara todo fechado, até preconceituoso e tal, só que aqui ele se abre, literalmente pro Frank, inclusive. E aí eles têm esse lance de fazer essa relação que era improvável, mas acaba sendo uma relação muito bem construída, né? Eles acabam se apaixonando bastante, constroem esse vilarejo juntos, praticamente, e tem uma cena linda aqui, tá? Emocionante, que os dois estão plantando morango, e aí eles vão experimentar o morango ficou bom, e eles começam a rir. Cara, essa cena é muito legal, velho. Cinema. E como o Miguel falou, o Bill era mais fechado, o Frank já era um cara mais comunicativo. E conforme o tempo foi passando, ele sentia a necessidade de ter contato com outras pessoas. Então foi numa dessas que eles acabaram conhecendo o Joel, que virou um amigo da dupla. Em paralelo a isso, o Frank tinha uma doença degenerativa, então ele estava já com seus dias contados. Conforme o tempo foi passando. Ele foi piorando, foi ficando mais e mais debilitado e o Bill se tornou o cuidador dele. Já na capa da gaita, o Frank olha pro Bill e fala, olha, eu quero ter um... Ei, a capa da gaita é nossa, não é? Eu já ouvi muito isso só a capa da gaita, né? Isso, é só o resto, né? Mano, gostei, cara. Porque eu sei que eu já não aguento mais, já tô pra morrer e eu queria poder aproveitar. Então eles vão ter esse momento bom, esse momento legal entre os dois, depois de várias coisas que eles passaram, porque o Frank vai morrer. And you cook a delicious dinner, and I will fall asleep in your arms. E é o que acontece, na série o Frank acaba falecendo, o Bill tira a própria vida e aí a Ellie e o Joel vão chegar até lá momentos após isso ter acontecido. E é onde eles encontram uma carta que meio que fala ali tudo o que aconteceu e também as chaves da caminhonete que vão poder levar o Joel e a Ellie até os lugares e facilitar a vida deles.
Na série, o Bill morreu, né? No game, ele tá vivo. Inclusive, o Joe e a Ellie encontram ele lá e ele começa a ajudar, daquela forma ranzinza dele, a dupla. Então, eles passam por várias situações. Inclusive, num colégio, eles batalham contra um Byaku, que é essa criatura gigantesca, muito evoluída do infectado, que é muito forte, resistente e muito agressiva. E depois de passar por isso, eles acabam encontrando a caminhonete e aí o Bill fica vivo, Joe e Ellie escapam com a caminhonete. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas odeiam esse episódio porque ele é um adendo na história e porque ele também tem 2 personagens homossexuais que as pessoas acharam que não era prudente estar ali porque não agrega nada à história. E de fato, ele é um episódio spin-off, né? Tipo, ele não tá conectado na história de Joe e Ellie. Mas, na minha opinião, é um puta episódio, que é o que eu queria ver em The Last of Us, a série. Eu queria ver essa extrapolação de algumas coisas. Tipo, o game tem muitas coisas boas e muitos personagens que só são pincelados. Então a série vem e cria coisas novas com isso. E eu acho isso ótimo. Thank you! A série expande o game. Pra mim, muitas vezes, essa série ela não expande nada. Eu acho que ela replica o game. E isso sempre me incomoda, porque eu já tive essa experiência e ela foi mais envolvente no game, porque eu tava vivendo a pele deles. É diferente o nosso envolvimento em um game e num filme, entendeu? E o game já fazia isso de uma maneira que cinematograficamente me agradava. A série acaba replicando ângulos, aí vai o cara, posta lá a fotinho no game, na série, igual. Nossa, olha que maneiro. É o mesmo cavalo. Ah, é o mesmo cavalo. Mas assim, cara, eu não acredito que eu vou assistir de novo a história que eu já joguei. Eu quero mais do que isso. E pra mim, esse episódio aqui, ele é brilhante. Eu acho que ele expande muito bem, ele constrói melhor esses personagens. Até porque, assim, The Last of Us tem muita carta que fica pra trás e muita coisa da história que tu entende são dessas cartinhas. E eu sempre pensava, bom, anunciaram uma série. Eles vão pegar várias dessas histórias que a gente leu em cartas e criar episódios ou momentos pra série. Então, meio que é isso que eles fazem naquele terceiro episódio, por isso que eu gostei tanto dele, tá ligado? Pra mim é um episódio que engrandece o game e que cria algo novo pra série, que é muito bem produzida, design de produção impecável, atuações excelentes, e aqui me traz uma coisa diferente, entendeu? Então eu curto muito esse episódio, acho um dos melhores da temporada. Aqui eu acho que já divide os fãs. Por quê? Eu acho que tem muitos fãs que pensam, como eu falei lá no início, quando eles começaram a apresentar o episódio, e tem gente que gostaria de ver mais sobre os personagens, que até então só tinha uma carta lá, né, no game. E tem os que pensam dessa forma, Pois é. E aí, galera, deixa aí nos comentários, quando você é fã de uma obra, de desenho, jogo, independente, tá? Se você, quando fosse ver em live action, você queria ver igual ou você queria ver diferente? Porque eu conheço muita gente que preferiria ver igual. Só que tem aquelas pessoas que dizem aquela frase icônica: se você quer ver do mesmo jeito, vai ver o original. Só que o que é que acontece ultimamente? Netflix, me ajuda. Aí muda demais. Muda demais, cara. Muda demais. Aí perde a essência. Perde toda aquela base da obra essencial. E aí fica assim, mas eu não tô assistindo o que eu li. Eu não tô assistindo o que eu joguei. É uma história original com o nome, o mesmo nome. O nome da obra é o mesmo. O nome dos personagens é o mesmo. Mas é tudo diferente. E aí, o que acontece? Eu acho que aqui já divide os fãs. Eu gostei do episódio. Eu não gosto muito do roteiro forçado, mas tem milhares de outras coisas que a gente já assistiu. Eu não sou tão fã. Eu gosto de ver as coisas tipo naturais. Não, ai meu Deus, eu tô sozinho. Não, mas vai chegar uma pessoa justamente pra fazer seu par. E as outras pessoas não tem. Vai ser justamente aquela que vai aparecer. Eu não sou muito chegado com essa forçação de roteiro. Mas tem gente que acha maravilhoso. Acha que é novela. E pra quem gosta de novela, vai curtir. Ou seja, a Bia gostou. Não sei se você gosta de novela, entendeu? Mas já deixa aí. Esse episódio é um spin-off. Você gostou, você não gostou? Pra mim é tranquilo. Pra mim é tranquilo. Faz enriquecer o universo da série. Não sei se tira a pessoa que jogou não queria ver. Não sei, bora ver.
Voltando para a história do game, com a caminhonete, eles vão continuar a sua jornada, vão chegar até um local onde eles são emboscados por caçadores, que não fazem nem parte dos vagalumes, nem da Fedra. Mas é uma galera que sobrevive, muitas vezes, utilizando do canibalismo, tá? Eles são bem violentos. Aquela parte lá do padre. Do padre, é? Será que é essa parte? É do padre, é? Não tem a galera que faz essas paradas essa lá. parte lá é muito lá na frente, já quase no final da primeira temporada. Será que já é Eu agora, acho que esses aí é a parte da troca de tiros que tem na série. A primeira parte. E aqui a caminhonete é destruída, então eles são obrigados a escapar pela cidade. Qual é o problema desses caras? Respira! Cuidado! Cuidado! E tem um momento muito interessante aqui em que eles sofrem uma emboscada e o Joel prevê que aquilo ali é uma emboscada. Ele fala assim, não, a gente não pode parar de ajudar essas pessoas aqui, isso claramente é uma treta. E aí ele revela que já esteve nos dois lados, o que reforça que o Joel já matou muito inocente para poder sobreviver nesse mundo. Então, mostra aquela experiência. Você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim. Pense o que quiser. Os dois seguem caminho, em certo momento o Joel é atacado, quase morre e aparece a Ellie pra ajudar o cara. E aí é a primeira vez que a Ellie matou uma pessoa. E ela até fica meio impactada com isso, é uma situação ruim. Ela nunca tinha matado uma pessoa de fato. Ei! Lá no seriado não é o Pivete? Que ela faz isso? Não tem um amiguinho dela que é mordido. E aí eles passam tipo a noite junto. Até então não apareceu ainda não. Será que é do seriado? Eu acho que é isso. Ele nem fala também, né? Isso. Nossa, eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Mas o Joel ficou muito grato e ele agradeceu da maneira mais escrota possível. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Claramente um babaca. A partir desse momento, a Ellie vai ganhar uma arma, vai andar sempre armada, e os dois vão ser perseguidos pelos caçadores. E na série, isso já tá o Catelyn, que é a líder dos caçadores. Ela tá... Mano, pra você que assistiu Two and a Half Men, deixa aí nos comentários o nome dessa personagem. Já deixa aí, tá? Mano, é muito boa. Traz o tal Harry, um cara que acabou matando o irmão dela. Joe e Ellie acabam indo até um prédio, onde eles vão passar a noite lá. E aqui é bem legal, porque tem um momento que não tem no game, mas na série funciona muito, que é da relação dos dois. A Ellie tem essa maneira de ficar fazendo piadinhas pro Joe o tempo inteiro. Isso já vem dos jogos, sempre faz uma piadinha aqui ou ali. E tem um momento que ela faz uma piada, o Joe acha engraçado e ele ri, só que ele não quer mostrar pra ela que tá rindo, então ele ri de costas. É uma cena muito boa, que já começa a deixar claro que essa relação dos dois vai se estreitando, né? E isso é muito bom porque o game tem vários desses momentos. Como o foco era contar uma história e ter personagens com os quais a gente se relacionasse mesmo, quando eles estão andando em algum lugar aleatório, muitas vezes dá pra interagir, o Joel com a Ellie com o Joel. Então você tem conversas que elas não são nada sobre a história, entendeu? São simplesmente conversas sobre o passado, coisas que eles gostam, coisas que eles não gostam, que fazem com que conforme eles vão se aproximando, você vá comprando a relação, entendeu? Parece uma relação de verdade, não parece uma relação de mentira. Onde todo diálogo que você tem num game serve pra levar a história pra algum lugar, entendeu? Você chega no vilarejo, vai falar com um morador e ele te diz, você tem que ir lá pegar uma tocha. Aí você vai, sai, pega uma tocha. Geralmente o game era assim, entendeu? E aqui tem uma abordagem muito diferente disso. Aliás, falando na série, também é importante a gente salientar que aqui temos o Pedro Pascal fazendo o Joe e a Bella Ramsey fazendo a Ellie. Que quando foi anunciado, uma galera chiou porque o Pedro Pascal não parece o Joe e porque a Bella Ramsey não é tão bonita quanto a Ellie do game. E essa treta se alastrou no momento que foi anunciado e ela acontece até hoje. E eu vou dizer uma coisa, como foi anunciada a Bella Ramsey, eu lembrei de Game of Thrones, onde ela mandou muito bem, tem aquele episódio que ela fala lá com o povo do norte, e eu achei ela uma atriz muito boa. E eu acho que na série ela manda muito bem, ela realmente se puxa no papel, ela é um pouco diferente no game, porque aqui ela é um pouco mais ácida em alguns momentos, mas ainda assim eu acho que casa bem demais. O mesmo vale pro Pedro Pascal fazendo o Joe, né? Mas assim, fica tranquilo, que o cavalo da segunda temporada é igual o cavalo do game. É verdade, igualzinho. Pô, isso aí foi um diferencial. 2 palavras. Parabéns. Acontece uma coisa, tá? A gente vai chegar lá. Acontece que no segundo game tem um salto temporal. E a Ellie, ela vira adulta. E é perceptível no game, né? De fato, é só gráficos, então é só envelhecer ela no game e ela vira adulta. Mas na série, pelo que a gente viu de imagens, a Bella Ramsey não envelheceu um dia, né?
Eles estão escondidos pra fugir dos Será caçadores. que é por isso que falam tanto dessa segunda temporada? Não. Acho que não é só por isso. Agora sim, uma opinião pessoal minha. A Rocha. Opinião pessoal minha. Eu não gosto dela fazendo a Ellie. Eu não gosto. Eu acho que a personagem dos jogos tem mais carisma, tá? Eu acho que ela ela em si é completamente sem carisma. Eu acho que funcionou pro Game of Thrones, porque lá realmente é uma história, né, de época, bem mais séria e tudo mais. Guerra mesmo, tudo. Eu acho que funciona. Aqui, como ela tem essa relação, que a gente não... É meio que entre pai e filho, né? E tal, com o Joe. Pra mim não funciona tanto, tá? A sinergia não é bacana. Eu não acho... Não tem nada a ver com aparência, não é nada disso. Eu acho que é questão de carisma. Ela não me compra com carisma. O Joe compra. O Joe, eu gosto dele desde o começo. Desde o começo eu acho ele carismático. Eu gosto da interação dele com os outros personagens. Ela não me compra. Mas eu acho que The Last of Us ainda continua sendo bom. Mas até agora, o que eu tô entendendo aqui é que também não é faro o Joel. Porque aqui ele é mais pouca ideia. Pouca ideia. Ele não quer saber não, velho. Lá não, lá ele dá uma amassada e tal. É mais polido. Aqui o caba foi nefado, viu? Aí eu acho que, tipo assim, colocaram ela mais sendo machão. É verdade. Porque ela não no game ela não tem esse jeito machão. Ela não tem. É tanto que falar no começo, é uma menina fofinha, meiga, tenta se comunicar com ele e tudo mais, né? Ela não tem esse jeito machão. Já a Bella, ela tem esse jeito machão. Aí, tipo assim, né? A feminina, entre aspas, o cara deixa a mulher machona. Eu não gosto tanto dessa mudança na característica. Mas me tira às vezes. Mas o Joel eu compro, eu gosto. Ela eu não gosto tanto porque eu acho que a atriz em si não tem carisma, né? Entendeu? Então, é só isso mesmo. Galera, faltam uns 2, 3 minutinhos. Vamos que em metade do vídeo a gente encerra. Porque, metade do vídeo vai dar 50 minutos, tá? Então bora. A gente fechar os 50 Isso. Agora. Só que quem encontra a dupla, Harry e Sam. Esse não é o meu nome. Ai, não, tá aí, ó. O Joel quase mata o Harry, mas no fim das contas eles acabam se entendendo e percebem que o objetivo deles é o mesmo. Eles querem fugir desse bando. E além disso, o Harry tem um plano de chegar até uma torre de rádio. Ele tem uma ideia de como fazer isso. Os 4 então se unem e começam essa jornada. No meio do caminho eles vão acabar se separando. A Ellie vai passar por maus bocados. A gente vai descobrir que ela não sabe nadar. Ela quase morre afogada. Mas no fim das contas tudo dá certo. Eles acabam se reencontrando e indo até a bendita torre de rádio. Joe e Harry começam a comentar sobre a época da pandemia, como o mundo era bom antes, eles batem esse papo, só que tem uma treta. Pra chegar até um certo local, tem que passar por um sniper. E esse sniper é habilidosíssimo, o bicho é brabo. Então tem toda uma parte do game, que de fato é gameplay, de fugir de sniper, até que ele chega até esse cara, mata ele, assume a sniper, e agora quem dá pipoco no coco é o Joe. Essa e parte tanto é legal. no game quanto na série, o bicho é bom de tiro, né? Não se eu tiver no controle, né? Porque eu errei alguns tiros. Olha, vou te dizer, errei alguns, tá? O pessoalzinho morreu ali por... Depende de quem tá controlando, né? Essa parte é legal. Essa parte é boa. Aqui também é diferente, ó. Olha isso, aqui, mano. lá eles estão fugindo da horda e aí ele vai atirando pra galera vir chegando. Aqui não, é contra as outras pessoas de novo, ó. E na série acontece a mesma coisa, tem o mesmo trecho do sniper, só que aqui aparece a Kathleen, aí tem um momento que tem vários infectados, a primeira vez que a gente vai ver um baiacu na série é aqui, e aí tem toda essa treta que eu entendo, tá? Lembra aquilo que eu comentei do terceiro episódio, deles expandir a história? Eles tentaram fazer a mesma coisa com a Kathleen e esses caçadores. Mas na minha opinião, não serviu pra nada, entendeu? É uma perda de tempo, porque não é uma história cativante, não me interessa. E eu também não gostei não, eu lembro que eu não gostei. Eu lembro que, tipo assim, cara, se deixar isso aqui eu tirar, não faz diferença nenhuma. Eu lembro que dessa parte eu não curti tanto. Tem toda uma treta com o Harry, porque o Harry precisava comprar remédios pro irmão dele, o Sam. E aí o Harry acabou traindo o irmão da Kathleen, por isso que ele morreu. Então tem esse ressentimento
que, sério, não dá pra se importar, né? Ninguém se importa. É porque no fim das contas, a Catelyn tem uma motivação que é um pouco fraca e ela acaba se tornando só meio que uma líder, sabe o capanga maior, assim, quando tem um grupo de vilões no filme da Marvel e aí tem um que é mais perigoso, ela é a mais perigosa. Ela é aquele do Capitão América 2, que tem um X no peito, sabe? Brabo. Mas não lembro muito bem dele, que nem eu não vou lembrar da Catelyn daqui uns anos. Sei lá quem é. Mas o que foi que eu fiz? Pronto. Olha aí. Encerramos. Pronto, ó. 30 e 21. E, ó, 50 minutos. Meu amigo, se a gente for passar os outros 30 minutos, com certeza vai dar quase 2 horas. 2 horas de vídeo. Então, galera, estamos encerrando aqui a primeira parte, tá? A primeira parte. A nossa primeira parte. Isso, a nossa primeira parte. Continua sendo a parte 1 deles. Porque querendo ou não, quando a gente entende um pouco da série, quando a gente já entende um pouco da obra, então a gente conversa demais. Menino, se você for na live, cara, tem hora que a gente passa 20 minutos, 30 minutos só conversando do que a gente tá assistindo. Lógico, né? Não é de coisa aleatória, não. É a programação, a gente conversa, aí pega um episódio, aí faz, tira uma dúvida, faz isso, faz aquilo. A gente conversa demais. Logicamente que quando a gente não conhece a obra, a gente dá um play e aí vai assistindo, vai tentando entender, vai tentando absorver, e ao decorrer de todos os outros vídeos, a gente vai colocando nossa opinião pontualmente aqui e acolá. Diferente dessa que a gente assistiu e sabe mais ou menos, mais da série do que do jogo que, enfim, não jogamos, tá? Então, de novo, contamos com o apoio e ajuda de vocês, com o quê? Com like, com compartilhamento, com o comentário. Cara, o comentário, eu gosto tanto de ver os comentários. Mano, coloca os comentários aí, coloca aí tudo que eu pergunto aí, pra saber se vocês respondem de verdade. Não me deixe no vácuo, não. Joinha. Isso, me ajuda. Deixa o seu like. Isso, e aí vocês nos motivam a trazer a outra parte bem mais rápido. Hype o vídeo também. Faz tudo. Deixa um valeu demais se puder. Exatamente. Então, galera, é isso. Estamos ficando por agora e até a próxima.